Bom, nesse vídeo eu vou detalhar para vocês o processo de compra de um imóvel aqui em Orlando. Portanto, nós vamos falar de todas as etapas, desde a escolha do imóvel, assinatura do contrato, sinal, remessa do dinheiro, até o closing cost. Então é um vídeo um pouco longo, mas eu acho que é muito educativo e muito útil para você que quer comprar bem um imóvel aqui em Orlando. Como o processo mais comum e mais completo é o da compra de uma casa nova, direto com a construtora e financiada, eu vou falar desse processo e depois no finalzinho do vídeo eu aponto as diferenças para as compras de imóvel usado e imóvel à vista. Bom, se você está interessado nesse tema, eu te recomendo fortemente para se inscrever no meu canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que eu lançar vídeo novo. Eu lanço 2 vezes por semana vídeos mostrando casas e ensinando vocês a investir em Orlando com segurança. Normalmente, quando você vai comprar um imóvel, você logo procura um corretor de imóveis. Mas nós somos brasileiros e estamos acostumados com a forma que os corretores trabalham no Brasil. E é muito diferente da forma que nós trabalhamos aqui nos Estados Unidos. E muitos brasileiros cometem erros graves por desconhecer essas diferenças. No final desse vídeo, eu vou deixar um link para um vídeo recomendado que eu já fiz, que ensina você a escolher e a trabalhar um corretor de imóvel nos Estados Unidos. Com esses 2 vídeos, que é o de hoje e o de como trabalhar com os corretores, acho que você já vai saber 80% do necessário para investir com segurança em Orlando. Mas aqui eu vou fazer um parênteses. Existem 2 tipos de corretores: os corretores vendedores e os corretores consultores. Quem é o corretor vendedor? Eu sei que você está acostumado a encontrar com eles nos estandes de venda das construtoras. Ele é o cara que tem sempre o produto perfeito para você. Não importa o que você diz, ele não está disposto a te ouvir muito. Ele sempre quer te falar do produto dele, como é bom, como é ótimo, como é barato, como é adequado para você. E eles te convencem ou eles te seduzem com muitos argumentos. E aqui em Orlando é muito comum você usar um argumento falso de alta rentabilidade. Recentemente eu vi imobiliárias brasileiras vendendo casas em Orlando com escritórios em shoppings famosos aí do Brasil, prometendo 24% de retorno líquido ao ano. Você tem noção como isso não é possível? Aqui nos Estados Unidos as taxas de juros são muito baixas. Para você ter uma ideia, se você investir na poupança, você vai ter em torno de 1% ao ano. Num CDB de 3 anos, você vai ter 2, 3% ao ano. E com imóveis, você vai ter rendimento entre 6 e 10% ao ano. 24% é mentira. Fica atento, isso é um corretor vendedor tentando te empurrar o produto que ele está sendo pago para empurrar. Por isso que aqui na Talent nós não temos vendedores, nós temos apenas corretores consultores, que são pessoas que são profissionais treinados a te ouvir, a entender as tuas necessidades, os teus desejos e as tuas dores. Ouvindo bem a demanda do cliente, nós somos capazes de comparar com tudo que a gente conhece da cidade, e então apontar com segurança os 3 ou 4 imóveis que melhor atendem aos teus desejos. Nesse processo de consultoria, o primeiro passo é o corretor definir com o comprador quais são os objetivos que ele espera para o imóvel. E é muito comum ao comprar casa em Orlando aparecerem 3 perfis. O primeiro deles, pessoas morando ou se mudando para Orlando. Está cada vez mais comum. O segundo perfil é das casas de férias, onde a prioridade é usar com a família, mas nos tempos vagos também se aluga e se faz algum dinheiro para ajudar a pagar as despesas. E o terceiro perfil é o mais comum e é o que está mais crescendo em Orlando, são as casas de investimento. São investidores imobiliários percebendo que os imóveis nos Estados Unidos estão rendendo mais que o Brasil e vendendo os imóveis aí e investindo em massa em Orlando. O bom corretor consultor, ele é como um médico, ele faz uma entrevista, ele faz uma análise detalhada da vida do comprador, não só momentânea. Não basta saber se ele está vindo para morar, se ele tem um filho que precisa de escola boa. A gente também precisa saber da situação imigratória, da questão de emprego e renda que ele vai ter, para ajudar a tomar uma decisão de médio e longo prazo. A compra de um imóvel é uma decisão importante para a família e deve ser tomada com bastante segurança e com a ajuda de profissionais que verdadeiramente conhecem o mercado, para que você não tenha que trocar de casa todos os anos. Você pode falar com os corretores da Talent por WhatsApp, por telefone, por e-mail ou vindo aqui no nosso escritório de Celebration.
E qualquer que seja a forma de contato, eles vão selecionar entre 3 e 5 imóveis e enviar para vocês. É claro que sempre há gente que compra do Brasil, compra sem ver o imóvel, principalmente investidores, ou então aquelas pessoas que têm amigos e parentes que já compraram imóvel em Orlando e acabam endossando a indicação do corretor. Mas eu particularmente sempre recomendo que você venha a Orlando. Venha visitar o imóvel, porque tem uma mágica que acontece só quando o comprador visita o imóvel. É um tipo de sentimento ou de feeling que conecta o investidor ao imóvel assim que ele entra no imóvel. Bom, então você analisou 3 ou 4 imóveis, escolheu um deles e agora chegou a hora do seu corretor negociar com a construtora preços e condições de pagamento. No mercado que nós vivemos hoje, está muito difícil negociar. Nós chamamos de seller market. O mercado está muito aquecido. Na prática, há mais compradores do que casas à venda. Eu nunca tinha visto isso em Orlando. Eu vou numa construtora pela manhã, quando eu volto à tarde, 2 ou 3 lotes já venderam no mesmo dia. Então, como você sabe, pela lei da oferta e da procura, as construtoras não precisam e realmente não dão muitos descontos para vender os seus produtos. E uma coisa muito importante que eu quero dizer para você, não é papo de corretor. Eu sei que corretor, às vezes no Brasil, não tem muita credibilidade e usa de alguns truques para criar pressão sobre os compradores. Isso não acontece com os corretores da Talent e não acontece com muitos de Orlando também. Outra coisa que o brasileiro também não está acostumado é que para pagamento à vista não há desconto. No Brasil é muito comum você negociar um desconto bom para pagamentos à vista. Isso aqui nos Estados Unidos, para compra de imóvel novo, nunca acontece. Porque para a construtora realmente não faz diferença. No dia que ela te entregar o imóvel, ela recebeu todo o dinheiro, seja de você ou seja do banco que financiou. Negociadas as condições, vamos para a assinatura de contrato. E como no Brasil, o contrato das construtoras é um contrato do tipo adesão, ou seja, a gente não pode negociar e alterar nenhuma das cláusulas. Mas fica tranquilo, porque os contratos aqui, apesar de serem longos, eles são bem equilibrados. Boa parte desses contratos, eles são disclosures que a construtora faz, na verdade, para se proteger de reclamações posteriores do consumidor. Por exemplo, olha como é interessante. É muito comum que em contratos de casas onde tem um lago, a construtora diga que o nível de água dos lagos é definida pela natureza, pela quantidade de chuva, e que se um dia esse lago secar ou baixar de nível, você não vai reclamar com a construtora. Também é obrigatório, na Flórida, que toda construtora informe ao comprador que pode haver gás radônio nos solos da Flórida. Esse é um gás radioativo, raro, mas que pode brotar naturalmente do solo. Não há nenhuma responsabilidade da construtora sobre isso, mas essa informação é obrigatória por lei constar em contrato. Vou te dar um terceiro e último exemplo de cláusulas de contrato que nós não estamos acostumados a ver. É quando a construtora se exime de responsabilidade pelo vizinho que você tem. Ou seja, você diz que não vai reclamar com a construtora se um dia vier ter um vizinho barulhento ou chato. Por coisas desse tipo é que os contratos de construtora às vezes são extensos. Mas é claro que você precisa ler com atenção antes de assinar qualquer contrato e avaliar qual é a experiência do teu corretor na análise das cláusulas contratuais, porque existem armadilhas que são plantadas em alguns contratos. As duas mais comuns são a questão da clubhouse privada. Nós não estamos acostumados com isso. Quando nós entramos num condomínio e vemos uma área de lazer, a gente acha que aquilo é a área comum do condomínio. E nos Estados Unidos isso pode não ser verdade. Aquela área de lazer, na verdade, pode ser um clube privado. Checa isso no teu contrato e no estatuto do condomínio. Uma outra cláusula que aparece em alguns contratos é a questão dos builder fees, ou seja, são taxas que as construtoras embutem no contrato e que aumentam o preço da casa. Isso não é obrigatório. Isso é contratual. Você pode aceitar ou não. Bom, e que documentos eu preciso para assinar um contrato com a construtora?
são muito simples. Você precisa basicamente de 2 documentos de identidade, sendo um deles o passaporte. O outro pode ser um visto americano ou a sua carteira de motorista no Brasil. Precisa informar seu endereço, e-mail e telefone e também apresentar uma carta de pré-qualificação no banco. Lembrando que essa compra é financiada. Essa carta é obtida por indicação do seu corretor de imóveis. Você praticamente preenche uma aplicação respondendo sobre o seu patrimônio e a sua renda no Brasil. Envia para o banco que em poucas horas avalia e te responde: ok, se você me comprovar isso com documentos, você será aprovado. Então, neste momento, você está pré-qualificado. E para completar os requisitos do contrato, a construtora vai te exigir um sinal de em torno de 10% do valor do imóvel. Como a maioria dos imóveis hoje novos de Orlando giram entre 300 e 500 mil dólares, se prepare para dar um sinal entre 30 e 50 mil dólares. Como muitos compradores eles estão em Orlando e não conseguem fazer essa movimentação bancária, as construtoras aceitam um sinal bem menor, em torno de 2, 3 mil dólares, mas pedem para que o comprador complemente o sinal dentro de um prazo de 30 dias assim que ele voltar ao Brasil. E como é feita a remessa do dinheiro? Uma vez que você tem dinheiro no Brasil em reais e precisa fazer o pagamento em dólares aqui nos Estados Unidos. A primeira boa notícia é que para investimento nos Estados Unidos você vai poder comprar dólar pelo câmbio oficial. É isso mesmo, você não usa dólar paralelo nem dólar turismo. Você vai ao teu banco e procura pela mesa de câmbio. Todos os bancos comerciais no Brasil têm uma mesa de câmbio. Você negocia o dólar a partir do câmbio oficial do dia mais um spread, que seria o lucro bancário nessa transação. Quando você remete esse dinheiro para a construtora ou para a companhia de título, você vai pagar apenas 0,38% de IOF. É também comum que os bancos cobrem uma pequena taxa de remessa, em torno de 50 a 60 dólares. Assim, o dinheiro sai da sua conta no Brasil e em até 2 dias está aqui nos Estados Unidos. A maior exigência no Brasil é realmente a comprovação de origem dos recursos. Não há limite de dólares para enviar, desde que você tenha esse dinheiro comprovado no seu imposto de renda, ou pela venda de um imóvel, ou por antecipação de lucros da sua empresa, ou até um empréstimo formalizado aí no Brasil. Escolhido o imóvel, assinado o contrato e dado o sinal, aí sim a construtora começa a construção da casa, que vai demorar em torno de 7 meses. Enquanto você aguarda a construção da sua casa, você vai trabalhar com o banco para aprovar o seu financiamento. Basicamente, existem 2 linhas de crédito para estrangeiros. Uma para aqueles que moram nos Estados Unidos e declaram imposto de renda aqui há pelo menos 2 anos. Essas são chamadas as linhas de crédito domésticas. Com essa linha de crédito, você pode comprar imóvel a partir de 10% de entrada, em alguns casos até 5% de entrada, e você vai ter juros um pouquinho menor, em torno de meio ponto percentual menor. Mas o mais comum mesmo é o tipo de financiamento para estrangeiros, que vai atender a maior parte dos brasileiros. Se você quer saber como é esse processo detalhadamente, eu também já fiz um vídeo falando sobre isso e eu vou deixar como indicação no final desse vídeo. Mas basicamente o que você precisa saber é que um estrangeiro compra um imóvel com 30% de entrada, está submetido a uma taxa de juros em torno de 5,5% ao ano e prazo de 30 anos de financiamento. O período mais importante do financiamento são os 60 dias que antecedem a conclusão da casa. É quando você, na verdade, vai enviar ou reenviar a maior parte dos documentos e o banco, enfim, vai avaliar e aprovar ou recusar o seu financiamento. Se por acaso você tiver um financiamento recusado, você não perde nada. Você pode cancelar o contrato com a construtora e receber o seu sinal de volta. Você só corre o risco de perder o sinal em 2 situações: caso você realmente desista da compra ou se você for muito inadimplente com os prazos. Lembre que a cultura americana é muito rigorosa com prazos e nós brasileiros não somos assim. Então, você assinando um contrato aqui, fique atento
a prazos, ok? Quando a casa enfim fica pronta, duas coisas importantes acontecem. Primeiro, o banco envia um avaliador para avaliar o imóvel. E se por acaso esse valor ficar abaixo do valor de contrato, você pode ter que completar esse valor por fora ou, em alguns casos, até desistir da compra sem penalidade. Por isso, é importante ter um bom corretor para prever essas situações. E a segunda coisa é que o comprador tem direito de fazer uma inspeção de qualidade. É quando ele vai à casa para receber, para analisar se a casa tem algum defeito. Qualquer defeito que ele acha, ele aponta para a construtora, normalmente colando fita crepe azul nos defeitos. A construtora reagenda uma nova inspeção, chamada inspeção final, onde ele, enfim, vai revisitar o imóvel e dê a sua aprovação final, dizendo que está satisfeito com a qualidade da construção. Bom, então é isso. Casa pronta, financiamento aprovado, chegou a hora de fazer o closing. O closing nada mais é do que o dia em que você vai assinar a escritura, o contrato de hipoteca e receber a chave. O closing se inicia quando o banco emite um documento chamado CD ou CD, que na verdade é Closing Disclosure, ou seja, é o documento onde o banco apresenta detalhadamente para o comprador todos os custos envolvidos na transação. Por exemplo, qual é a taxa de juros, qual é o valor da parcela, quais as condições de reajuste, qual o valor de imposto de transferência, enfim, todos os custos que ele deve pagar no dia do closing. E pela lei da Flórida, para proteger o comprador, o closing só pode acontecer 3 dias depois da emissão do CD. Por quê? É um tempo razoável para o comprador analisar todos aqueles custos e, se for o caso, procurar o seu corretor ou até um advogado para discutir ou até para negociar a alteração desses custos. Agora vem a parte mais importante desse vídeo. Closing costs, eles não são tabelados. Eles podem variar muito de um imóvel para o outro. Isso é muito diferente no Brasil, porque no Brasil você praticamente paga só as despesas de cartório, que são impostos, taxas e emolumentos, e isso é tabelado. Aqui nos Estados Unidos, a maior parte dos closing costs são compostas por serviços não tabelados. Por isso você vai ver muitos corretores falando que os seus closing costs podem chegar em até 6,5% do valor da compra. Eu honestamente nunca vi isso. Os closings aqui na Talent nunca passaram de 4,5%. Mas eu sei como eles podem chegar num valor tão alto. Existem 4 grupos de despesas que podem aumentar muito o valor do seu closing costs. A primeira dessas despesas são despesas geradas pelo próprio banco que está te financiando. É comum que o banco cobre origination fee, que seria mais ou menos a taxa de aprovação de crédito que nós temos no Brasil. Mas muitos bancos cobram ainda taxas de advogado, taxas administrativas e podem exigir de você que pré-pague algumas despesas em conta calção que vão ser desembolso no dia do closing, apesar de não serem custos de fato. O segundo grupo, e é o mais oneroso deles, são despesas agregadas pelos mortgage brokers. Mortgage brokers são corretores de financiamento. Como os corretores de imóvel são proibidos de fazer financiamento, porque isso é considerado conflito de interesse, muitos deles indicam para você corretores de financiamento. Esses profissionais prestam um bom serviço. Eles apresentam a sua aplicação a vários bancos e te ajudam a aprovar o financiamento. Mas muitos deles hoje em dia, para brasileiros, estão cobrando a taxa máxima permitida por lei, que é 2,75% do valor do financiamento. Isso dá quase 1,5% do valor do imóvel, além de outras taxas para tradução de documentos, para preparação de procurações, enfim, pode custar muito caro para você. Se você tem um bom corretor, eu tenho certeza que ele vai negociar duro com os mortgage brokers para reduzir essas taxas e para evitar cobranças abusivas. Se você não tem um bom corretor, você sabe onde encontrar, aqui na Talent. O terceiro grupo de despesas são despesas ligadas à construtora. Por isso é muito importante você ler contrato e pedir para o seu corretor ficar atento, pois algumas construtoras de Orlando cobram entre 1% e 2% do valor do imóvel como taxa administrativa. Eu particularmente acho um absurdo. A construtora deveria cobrar o preço do imóvel, mas essa prática está se tornando mais frequente em Orlando. Então fica atento e pede para o seu corretor checar detalhadamente
detalhadamente o contrato. Finalmente, o quarto grupo de despesas são aquelas ligadas ao condomínio. Quando você compra um imóvel em um condomínio, é comum que você pague uma taxa de adesão ao condomínio. Isso acontece aqui em Celebration, por exemplo, onde a taxa está em torno de $935 e acontece em quase todos os outros condomínios. Mas em alguns deles, essa taxa pode ser realmente alta. Ultimamente, tem condomínios que têm cobrado até $1.500 pela sua adesão. Você entendeu agora porque closing costs pode variar tanto e eu tenho certeza que você nunca ouviu uma explicação tão detalhada quanto essa. Por isso é importante você ter um corretor competente e experiente do teu lado. Até porque você não paga nada pelos serviços do corretor. Quem paga o corretor é o vendedor. Então escolha direito o seu corretor, tenha o melhor serviço, a melhor assessoria e procure pagar menos pelo imóvel que você escolheu. Finalmente chegou o dia, closing date. É a data onde você vai ao cartório, que aqui se chama companhia de título, para assinar a papelada e receber as suas chaves. Você sai do cartório com uma cópia da escritura que ainda não foi registrada no cartório de imóveis e com um documento chamado de HUD, ou de alta. É um extrato assinado por comprador e vendedor, que é a principal prova de que aquela casa, a partir daquele dia, é sua. É esse documento que você vai usar para ligar água, luz e se cadastrar no condomínio. Vamos falar agora rapidinho sobre compras à vista e compras de imóvel usado. Antes disso, eu quero pedir para você está gostando desse vídeo? Já deixa o seu like, senão você esquece. A compra de um imóvel à vista ela é muito simples, pode ser feita inclusive do Brasil. Basta você escolher o imóvel, assinar o contrato, enviar o sinal em torno de 5 ou 10% do valor de compra e na data do closing você completar o pagamento. Nesse mesmo dia, você assina os documentos e recebe a chave. E na compra de imóvel usado, a principal variação é que existe mais poder de negociação. Você não está falando com a construtora, você está comprando de uma pessoa física normalmente e que está concorrendo com outras casas usadas do mercado. Mas da mesma forma, negociado preços e condições de pagamento, você assina contrato, envia o sinal, submete a aplicação para financiamento, se a compra for financiada, ou então aguarda a data do closing para pagar esse imóvel à vista. A minha experiência diz que você ganha dinheiro quando compra o imóvel. E comprar pelo menor preço, evitar custos desnecessários, são a melhor forma de comprar imóvel em Orlando com segurança. Você me conhece, sou Ricardo Molina, sou broker da Talent e sua imobiliária na Flórida. E estou em Orlando para te ajudar. Vem para Orlando, onde uma nova vida te espera. Até o próximo vídeo.